Iniciando a gravação. Professor, Oi. é, então a sua atividade valendo 1.000 pontos é só aquelas 9 questões, né? Isso, as 9 questões valem 1.000 pontos. É que eu já encaminhei pro senhor, você não deu recebido nem nada? Eu vou. Não, eu acho que foi um que você me mandou hoje, que tinha umas imagens, que foi por foto. Não, eu te mandei já tem tempo, hein? Te mandei, Não, acho que foi na não, então é terça-feira. porque eu criei uma pasta para já salvar tudo na pasta, tá bom? Aí, Uhum. quando eu lançar a nota, se der algum problema, se sua nota não cair e tal, aí você fala comigo, tá Não, bom? tá ok, Mas eu então. recebi vários trabalhos já. Recebi Então, vários. beleza. Assim, não é vários. Eu devo ter recebido uns 10 trabalhos até agora, tá? Devo ter recebido uns 10 trabalhos. Mas ainda tem uma semana para fazer que ainda não fiz. É o seguinte, gente. Nosso trabalho, na nossa disciplina de fenômenos de transporte, nós fizemos já a unidade 1 completa, que a gente falou sobre as definições de propriedade dos fluidos. A, é, é... Não estou compartilhando a tela, né, gente? Oh, deixa eu compartilhar a tela. Pronto, agora sim. Aqui é o livro do AVA de vocês, tá? Trabalhamos a parte da unidade 1 completa já, que é essa parte da estática e cinemática dos fluidos. A gente estudou definições de propriedades, foi aquela sessão que nós falamos sobre tensão cisariante nos fluidos, viscosidade dos fluidos. Depois eu passei para a estática dos fluidos, depois a gente falou de cinemática dos fluidos. Isso aqui a gente trabalhou em sala de aula ainda. Daí, depois, nós partimos para as equações de energia. Aí a gente trabalhou a equação da energia, que foi na unidade 2.1, que é a equação de Bernoulli. Foi na aula da semana passada. Eu falei sobre ela. E aí eu falei que hoje nós iríamos estudar sobre perda de carga. A parte de perda de carga, perda de energia no sistema, é seção 2.2 e 2.3. Então a gente vai fazer essas duas sessões hoje. Eu peguei pontos específicos delas e a gente já vai focar nas duas. Eu vou fazer as duas ao mesmo tempo, porque as duas, elas se complementam. Uma precisa da outra, tá? Então a gente já faz as duas juntas. Dessa forma, eu finalizo a unidade 1 e 2 com vocês. Aí o que, que a gente vai fazer? Finalizou a unidade 1 e 2, vocês também aí no AVA de vocês já finalizam a unidade 1 e 2, eu acho que muitos de vocês já fizeram, eu até conferi essa semana. Então, eu estou acompanhando o que vocês estão fazendo lá. Tem muitos alunos que não fez nada até agora. E isso é preocupante, tá? Isso não é um ponto positivo. Tendo em vista de que muitos estão trabalhando de casa, ou, enfim. Mas eu sei que não está fácil para ninguém. Tempo é complicado, a gente tem que se organizar. Mas eu espero que vocês terminem de fazer as unidades 1 e 2 que eu não fiz ainda. Porque na prova de vocês vai cair a unidade 1 e 2. Na prova daqui a gente vai fazer daqui 2 semanas. E aí, na aula da semana que vem, eu vou fazer uma revisão geral, um pouquinho de cada coisa para revisar. Não sei se vocês têm percebido, mas essa disciplina, uma coisa precisa da outra. Uma informação vai complementando a outra. Então, vão ter exercícios que a gente vai fazer que vai envolver todos os conceitos que a gente estudou para trás até agora. Então, que é uma coisa que vai complementando a outra. Por isso que hoje a gente vai finalizar falando de perda de carga em tubulações. E por último, eu acho que era isso, os recados que eu tinha para vocês. Então, semana que vem é uma aula de revisão. Importantíssimo participarem dessa aula, porque como eu já vou ter feito a prova, eu vou focar os exercícios, não os exercícios que vai cair na provinha de vocês, não vou fazer exatamente igual. Só que eu devo basear a aula no que vocês vão, no que eu vou cobrar na avaliação de vocês. Então, hoje nós vamos fazer a sessão 2.2 e 2.3. Então, eu já vou para 2.3 direto, que eu preciso dar a introdução para vocês em um aspecto. Até agora,
todos os nossos exercícios são baseados no conceito de que não tem perda de energia no sistema, né? A gente faz hipótese de que não tem perda de energia. Só que agora, nós vamos adotar uma hipótese de que existe perda de energia, sim, no sistema. Pode existir perda no sistema, sim. A perda de energia no sistema, ela é representada por essa equaçãozinha aqui, ó. Essa equação já está na seção 2.3, tá? Essa equação diz, na equação de Bernoulli, que é o que nós temos trabalhado, a gente compara cargas energéticas de um ponto com as cargas energéticas de outro ponto. E aí a gente assume que a carga de um ponto é igual à carga de outro ponto. Então a gente faz H1 é igual a H2. Foi isso que nós fizemos na aula passada. Daí, eu falei para vocês o seguinte, quando tiver uma bomba ou quando tiver uma turbina, entre os dois pontos de análise, eu vou colocar a carga da bomba ou da turbina somando com o H1. Então, fica H1 mais HM, né, o H da bomba, o H da turbina, igual a H2. Ou seja, a energia inicial do sistema mais a energia dessa máquina, e aí eu sei que quando a máquina é uma bomba, a energia soma. Quando a máquina é uma turbina, a energia subtrai. Quem está viajando e não entende essa parte, não assistiu a aula semana passada, essa aula está gravada. E já está disponibilizada lá para quem não assistiu. Eu sugiro que assistam, até porque para entender a aula de hoje, tem que entender bastante da equação de Bernoulli, tem que entender como é que ela funciona. Beleza. Só que agora tem um mais HP 1/2. O que é esse mais HP? Mais energia perdida. Esse HP se refere-se à carga energética perdida entre os pontos 1 e 2. Então, quando eu considerar as perdas numa tubulação, eu vou considerar que essa perda é HP de 1/2. Tá? Eu vou colocar essa perda nessa parte da equação. O intuito da aula de hoje é entender como que encontra esse HP, como que eu projeto ele. Todos os sistemas hidráulicos têm perda de energia, todos. Essa perda de energia, ela é classificada em duas formas. Eu perco energia do fluido por causa do escoamento dela ao longo de uma tubulação. O simples escoamento de um fluido ao longo da tubulação faz com que ele perca energia por atrito, porque ele está entrando em contato com a superfície dessa tubulação. Essa superfície tem uma rugosidade, um nível de rugosidade, que vai fazer com que as velocidades tenham um gradiente no sentido negativo ao longo do escoamento. Então, à medida que o escoamento ocorre, eu posso ter perda de energia por atrito. Essa energia é perdida transformando a energia do fluido em alguma energia que eu não uso para nada. Por exemplo, energia térmica. Pode ser que tenha uma pequena variação de energia térmica do fluido ao passar por uma tubulação, e essa pequena variação já vai retirar energia do fluido e vai transformar essa energia em alguma outra fonte de energia que não serve para nada. Tá? Então, esse é o primeiro tipo de perda de energia no sistema hidráulico, que é o simples escoamento ao longo da tubulação. Esse escoamento ao longo essa perda de energia é chamada de perda de carga distribuída. Então, o primeiro tipo de perda de carga que eu tenho no sistema é a perda de carga distribuída. O segundo tipo de perda de carga, então, ó, eu tenho um HP aqui de 1/2 que pode ser distribuído. E eu tenho uma perda de carga localizada. Tá?
A perda de carga localizada, ela ocorre quando o fluido passa por algum tipo de singularidade na tubulação. O que é uma singularidade? É quando o fluido passa por uma válvula, quando ele passa por um cotovelo em V, que faz uma volta em 90 graus, quando ele passa por um cotovelo que vai por um cotovelo de 60 graus, qualquer inclinação. Quando o fluido passa por uma bomba, ele pode... Não, a bomba, no caso, a bomba não é um bom exemplo. Mas quando ele passa por... todos esses termos que eu estou falando se chamam singularidades. Se a seção transversal da tubulação diminuir, então eu já tenho uma perda de carga porque está entrando em contato com essa parede. E aí eu vou mostrar isso para vocês, como que eu encontro essa perda de carga localizada, tá? Vou mostrar essas imagens para vocês daqui a pouco. Então, o que tem que entender nesse momento é que a carga de perda de energia ela é igual à somatória das perdas distribuídas, mais o somatório das perdas localizadas. Então, eu vou ter um sistema, uma tubulação, do início ao fim, e eu vou saber a energia no começo e a energia no fim. Quando eu considerar as perdas do sistema, eu não vou mais colocar aquela equação H1 é igual a H2, porque não é verdade. H1 não é exatamente igual a H2, porque ao longo do processo teve perda de energia, né? Essa perda de energia pode ser dada por causa da distribuição do escoamento ao longo da tubulação, ou pode ser que tenha tido algum tipo de válvula, algum tipo de singularidade ao longo da seção transversal. E aí eu tenho que considerar esses itens, a perda de energia que esses itens exercem no sistema. Tá? Então, existem dois tipos de perda de carga, uma distribuída e uma localizada. Daí, para eu entender como que eu calculo, como que eu encontro carga distribuída e carga localizada, eu tenho que aprender alguns parâmetros novos, tá? Aí esses parâmetros novos, que tá lá na seção 2.2, que já conheci da 2.3, para dar essa introdução para vocês. Agora na 2.2, esses parâmetros novos é o que a gente tem que entender agora. Mas são coisas tranquilas, tá? Não é nada de outro mundo, não. É bem tranquilo. É mais fácil do que algumas coisas que a gente já fez. Bora lá. Esses três desenhos são esquemas hipotéticos que mostram alguma seção transversal no qual passa fluido, no qual o fluido está escoando. Eu tenho aqui dois tipos de escoamento. Aqui. Ele configura em dois tipos de escoamento. Vai se chamar escoamento livre ou escoamento forçado. Quando ele falar que é escoamento livre, ele quer dizer o seguinte, que o fluido, todo o perímetro do fluido, nem todo o perímetro do fluido está em contato com uma superfície sólida. Então, observem esse primeiro exemplo aqui, ó. É uma seção circular e o fluido ocupa uma parte dessa seção circular. O fluido não está ocupando 100%. Ou seja, o perímetro do fluido, ó, o perímetro, gente, é isso aqui, ó. Perímetro é essa seção externa do fluido, essa parte onde eu estou passando o mouse, né? Seria essa seção cinza, tá? O contorno dessa seção cinza. Esse contorno é o que a gente chama de perímetro. O perímetro não está totalmente em contato com a superfície sólida. Se eu considero que é um tubo circular, quer dizer que o tubo é sólido. E nem todo o perímetro do fluido está em contato com o tubo sólido. Nesse caso aqui, também está do mesmo jeito.
Eu tenho um perímetro de fluido em que parte dele não está em contato com a parte sólida. Dessa forma, ele se configura em escoamento livre. Esse aqui é escoamento livre e o primeiro também é escoamento livre. Bom, porque o fluido tem uma parte dele que não está em contato com a parte sólida. Beleza. Quando eu tenho, igual nesse caso B aqui, ó, todo o perímetro do fluido em contato com a tubulação ou com essa parte sólida, eu tenho o que a gente chama de escoamento forçado. Então, escoamento livre, quando tem alguma parte que está livre, que não está em contato com o sólido. E escoamento forçado, quando todo o perímetro está em contato com o sólido. Por que que eu tenho que entender isso agora? Porque é o seguinte, existe um conceito físico, todas as equações que a gente vai estudar, elas são em função do diâmetro hidráulico. O que que é o diâmetro hidráulico? É um valor de diâmetro, como se eu pegasse uma seção de fluido, uma seção, pode ser qualquer seção, pode ser circular, pode ser quadrada, pode ser triangular, como se eu pegasse essa seção e mudasse a geometria dela para um círculo. Imaginem que isso seja possível, tá? Eu pego uma seção e transformo ela num círculo. E vou calcular o diâmetro hipotético desse círculo para que eu consiga usar as equações de mecânica dos fluidos. Por quê? As equações de mecânica dos fluidos, todas são função de diâmetro ou de raio. Quando a gente calcula vazão, a gente calcula vazão como sendo velocidade vezes área. E até agora, nós calculamos a área como sendo a área da tubulação, que é πd ao quadrado sobre 4. Só que essa hipótese é quando a seção é circular e quando o fluido ocupa toda a seção. E não é isso que vai ocorrer sempre. Eu vou ter canais fluviais, por exemplo, essa segunda figura pode representar um canal fluvial em que a água não está em contato com toda a parede, logicamente. Nessa primeira figura, a água não está em contato com toda a parede. Mas na terceira figura, a área está em contato com toda a parede. Ou seja, na terceira figura, o diâmetro hidráulico é o diâmetro de fato do tubo, tá certo? Já é circular, né? Já é circular e ocupa todo o diâmetro. Então, nessa terceira imagem, o diâmetro hidráulico é o próprio diâmetro. Só que na primeira imagem, o diâmetro hidráulico não é o diâmetro da seção circular, porque o fluido não ocupa toda a seção. O que é que vai ser o diâmetro hidráulico? Vai ser como se eu pegasse essa seção do fluido, só essa seção do fluido, e imagine que eu consiga, hipoteticamente, então você tem que imaginar isso para você entender as equações, que eu consiga pegar essa seçãozinha do fluido, que é um semicírculo, né? É um círculo assim meio... é uma semicircunferência, na verdade, e eu consiga, com esse valor, com esse tamanho, mudar a sua geometria para um círculo mesmo. Logicamente, esse círculo formado com essa geometria não vai ter o mesmo tamanho desse círculo original, da seção transversal completa. O meu desafio é encontrar o valor do diâmetro desse círculo hipotético, porque é esse diâmetro que vai ser usado nas equações. Tá bom? Só que aí vocês perguntam, professor, isso é muito complexo e tal. Gente, isso já está tudo tabelado. São equações que já está tudo pronta só para ser usado. Tá? Então, a ideia aqui é vocês aprenderem como utiliza essas equações. E aí, ó, tem o conceito de raio e diâmetro hidráulico, que é justamente isso que eu estou passando para vocês. Essa explicação que ele está dando é justamente o que eu acabei de falar, tá? Não precisa mexer com ela, depois vocês leem na casa de vocês,
Mas essa explicação é o que eu acabei de falar. E aí tem uma tabela. Essa tabela aqui agora. Nessa tabela, ele ensina como calcula a área de uma seção transversal, como calcula o perímetro de um fluido, como calcula o raio hidráulico e como calcula o diâmetro hidráulico. O que a gente vai utilizar nas nossas equações é o diâmetro hidráulico. O que a gente precisa entender agora é o diâmetro hidráulico. E aí, para cada geometria de seção transversal, eu tenho como calcular o diâmetro hidráulico. Ou seja, quando a geometria da seção transversal for circular de diâmetro D, quando for circular e tiver um diâmetro D, um diâmetro mesmo, então o diâmetro hidráulico vai ser o próprio D. Foi o que eu falei para vocês, né? Aqui no início. É uma seção em escoamento fechado. Essas equações, gente, são para escoamento fechado, tá? E aí depois tem uma tabela para escoamento livre. Essa tabela é para escoamento forçado. Ou seja, ele considera que todo o fluido está em contato com a parede. Nessa tabela. Agora, quando a seção for quadrada com o lado A, ou seja, os dois lados são iguais, o diâmetro hidráulico vai ser o próprio A. E aí eu tenho outras hipóteses também, quando for retangular, com lados A e B, quando tiver dois lados, quando for retangular, né, cada lado vai ter o seu valor. E a mesma coisa se repete para triangular. Então, essa tabela, ela encontra o diâmetro hidráulico e o raio hidráulico para diferentes geometrias. Se você for trabalhar em algum momento com uma seção transversal de escoamento diferente dessas, aí você vai ter que recorrer a livros de mecânica dos fluidos, tabelas de fabricante, para entender qual é o diâmetro hidráulico desse elemento, tá bom? Mas isso tudo tem tabelas, todas essas informações tem vários livros diferentes. Vários livros, né? Na verdade, tem essas tabelas. Beleza. Então, esse conceito é importante entender. Então, vamos fazer um exercício logo, um exemplo, baseado nesses conceitos aqui. O exemplo é o seguinte. Qual é a área, o perímetro molhado, o raio hidráulico e o diâmetro hidráulico de um conduto fechado retangular de área de seção transversal de lados A 30 centímetros e B 15 centímetros. Então, ele pede todos esses termos, ó, área, perímetro, raio hidráulico e diâmetro hidráulico, para um conduto fechado, ou seja, está totalmente preenchido, retangular. É um retângulo totalmente preenchido de fluido. Então, ele quer saber todos esses termos. Aí, um lado tem 30 centímetros e outro lado tem 15 centímetros. A área é calculada por... Então, ó, conduto fechado retangular, de lados A e B. A área é encontrada como sendo A vezes B. É a área normal, como a gente já é acostumado a procurar. Perímetro. Perímetro é encontrado como sendo 2 vezes A mais B. Então, eu pego o lado A mais o lado B e multiplico por 2. Raio hidráulico, aí eu já uso essa expressãozinha aqui. Substitui A e B. E diâmetro hidráulico, eu já uso essa expressãozinha aqui. Substitui A e B. Então, a área é igual a A vezes B, multiplica 30 vezes 15, 450. Perímetro molhado, 2 vezes A mais B, então pega A mais B, multiplica por 2, dá 90 centímetros. Raio hidráulico, substitui naquela expressãozinha que está mostrando lá, então vai dar 5 centímetros. E o diâmetro hidráulico, substitui na expressão e deu 20 centímetros. Esses parâmetros, que eu estou ensinando como calcula eles, são importantes depois
quando a gente for falar de perda de carga, tá? Eu preciso ensinar isso para vocês antes, para chegar em perda de carga. Por quê? Lá em perda de carga, nós vamos ter situações em que a gente tem que considerar o diâmetro hidráulico exato, tá? Então é por isso que eu estou ensinando a calcular isso agora. Beleza. Até agora, gente, deixa eu abrir aqui a aula de vocês. Até agora tá de boa? Estão conseguindo acompanhar tranquilo? Como é que vocês estão aí? Ninguém vai falar nada? Tranquilo. Então, beleza. Professor, Oi. boa noite. Boa. Eu cheguei meio atrasado aqui quando eu me conectei. Você estava comentando a respeito aí de lista de exercícios. No final da aula eu vou falar de novo sobre isso, tá? Beleza, então. No final eu falo de novo. Eu resumo rapidão, porque muitas pessoas não ouviram no começo. Tá, professor, mas tá bom, deixa. Tá, então bora lá. Vamos continuar aqui a explicação, pra gente não perder esse foco agora. Outro item que é importante de entender sobre camada limite. Tá? O que é camada limite? Esse conceito, gente, de camada limite, ele é importantíssimo quando for estudar, para quem for estudar, quem for fazer algum tipo de especialização na parte da aerodinâmica. Quem for estudar engenharia mecânica e for falar sobre máquinas de fluxo, pode até pegar um pouco desse conceito. Quem for estudar, se algum dia algum de vocês for atuar em algum tipo de mecanismo em que tem uma grande corrente de ventos, esse conceito é importante, porque ele estuda a aerodinâmica de processos, tá? Por enquanto, o que eu vou passar para vocês agora é só uma base conceitual de o que é camada limite, mas é importante já para vocês entenderem o que acontece com o fluxo no escoamento. Essa teoria, ela vale para fluidos líquidos, serve para fluidos gasosos também. Dessa forma, o ar ele se comporta dessa forma também. Igual a teoria que eu vou passar agora, ela serve para o ar. Dessa forma, vários aeromodelos ou modelos de aviões ou de geometrias de asas, o estudo da aerodinâmica se baseia no conceito de camada limite também. Então, bora lá. Nós estudamos em sala de aula que quando eu tenho um sólido que está em contato com o fluido, e se o sólido estiver parado, né? E suponha que isso aqui é um ponto, ó, é um sólido que está parado. Se o sólido está parado, o fluido que estiver em contato com o sólido, pelo princípio da aderência, ele também vai ficar parado. Esse conceito a gente trabalhou em sala de aula. E aí, existirá um gradiente de velocidades em que o fluido, a partir desse gradiente de velocidades, vai ter uma variação de velocidade e vai no sentido de que essa velocidade vai estar aumentando, né? Então, para uma situação hipotética, imagina que isso aqui, ó, é uma seção de um grande rio, é um rio, e aqui eu tenho uma placa que está lá embaixo, não está em contato não precisa estar em contato no chão, não precisa estar no solo, lá no fundo do rio, mas pode estar no meio, não importa, mas ela está parada. O importante é entender que ela está parada. Os pontos de... Aí, observem, antes de chegar... Aí, imaginem que o fluido está escoando da esquerda para a direita. O fluido está escoando da esquerda para a direita. E aí eu vou colocar uma placa lá no meio.
O fluido está todo com a mesma velocidade, ó. Velocidade V0. Praticamente a mesma velocidade o fluido está. Considerando que isso aqui não está lá embaixo. Porque se esse fluido estivesse lá embaixo, então às vezes eu consideraria já um gradiente de velocidades antes da placa. Mas como tem fluido aqui tudo ainda, ó, então eu considero que aqui a velocidade é praticamente igual. Então, antes de entrar em contato com a placa, antes do fluido chegar na seção que inicia a placa, o fluido tem a mesma velocidade. Beleza. Quando um fluido entra em contato com a placa, pelo princípio da aderência, ele vai alcançar a velocidade da placa. A velocidade da placa é nula, porque ela está parada. Então, vai haver um gradiente de velocidades. Observe que a seção A, ó, a seção A, ela diz que tem um gradiente de velocidades aqui no ponto inicial, onde a velocidade é 0, e à medida em que eu subo, essa velocidade vai aumentando. Até essa velocidade alcançar o tamanho dela normal, o tamanho V0, que ela tinha antes de começar a tocar na placa. Então, quer dizer o seguinte: eu tenho uma distância em Y, onde existe, de fato, gradiente de velocidade. E vai haver uma distância que é tão longe da placa, essa distância ficou tão longa, que ela não tem efeito, que a presença da placa não tem efeito na velocidade do fluido. Primeiro conceito importante de entender é esse. Observe que esse estudo 1, ele é colocado no início da placa, que já no comecinho da placa. Aí, então, no comecinho da placa, ó, que é o ponto de origem da placa, e o fluido está vindo da esquerda para a direita. Esse ponto 1 é no início da placa. Então, tem um gradiente de velocidades pequeno, esse gradiente é pequeno, e depois a velocidade fica igual. Agora, vamos estudar o gradiente de velocidades para um ponto intermediário da placa. Aqui, ó, mais no meio da placa. No meio da placa, vai ocorrer a mesma coisa. Também tem gradiente de velocidade, só que o gradiente de velocidades é maior do que no início. Então, aqui no começo, eu tenho um gradiente de velocidades A, que acaba até no ponto A. No ponto A para frente, a velocidade já é constante. Agora eu tenho uma seção 2, em que o gradiente de velocidades é maior. A variação da velocidade ela já vai ser no ponto B, que é maior do que no ponto A, está mais alto. Demora mais para o gradiente acabar. E no final da placa, mais para o finalzinho da placa, ele vai ter um gradiente bem mais alto de velocidade. Ou seja, o fluido vai passar pela placa, ele vai se aderir à placa, só que ao longo do comprimento da placa, o comprimento é X, ó. Imagina que aqui, ó, é o ponto 0, ponto de origem. À medida em que ele aumenta na direção X, o gradiente de velocidades aumenta. Então, à medida que aumenta em X, o gradiente de velocidades aumenta. Então, já é uma informação importante para vocês guardarem aí. Beleza. Tinha uma velocidade inicial aqui, no começo. Daqui para frente, ele começa a ter gradiente, e esse gradiente vai aumentando até o final. Aí, quando chega do final para frente, o fluido vai ter um período de estabilidade para ele voltar a ter esse fluxo aqui novamente. Lá na frente. A ideia, nesse momento, é entender o que acontece com o fluido enquanto ele vem do ponto inicial até o ponto final. O que acontece com o fluido é o seguinte, ó. Observe que ele, no início, o gradiente de velocidade não tinha função nenhuma. Aqui, ó,
a velocidade V0 do fluido. O fluido está todo na mesma velocidade. Aí, à medida em que ele toca a borda da placa e começa a continuar o escoamento, eu vou ter gradientes de velocidades aqui. Essa linha, que parece uma parábola, ela divide o fluido que é livre do gradiente, ou seja, o fluido, essa região fora dessa linha, não está sendo influenciada em nada pela placa. Mas a região abaixo dessa linha já está sendo influenciada pela placa. Então, a placa ela não influencia o fluido 100%, o que é óbvio. Não vai influenciar todo o fluido que existe. Mas ela influencia uma parte do fluido que está ao seu redor. Isso vale tanto para a parte superior como para a parte inferior. Aqui eu estou estudando só a parte superior. Beleza. Então, a camada limite é essa seçãozinha aqui, ó, que nesse estudo parece uma parábola, que limita a região do fluido que é influenciada por um sólido e a região do fluido que é livre da influência. Então, vai ter uma região que, de fato, sofre influência do sólido e vai ter uma região que não sofre influência nenhuma. Vocês podem imaginar o seguinte, ó, um fluido que vai estar nesse ponto aqui, ó, nesse ponto em que eu estou marcando aqui esse quadradinho agora. O fluido que está nesse ponto exatamente não sofre nenhuma alteração de propriedade ou de velocidade por causa da placa. Agora, um fluido que já está nessa posição, ele já sofre uma variação de propriedades ou de velocidade por causa da placa. Beleza. Que tipo de variação que ocorre aqui dentro? Isso é importante de entender. O que é que está acontecendo aqui dentro? Bora lá, deixa eu passar aqui para vocês. Eu vou ler isso com vocês, que é até importante. Agora eu vou ler aquela parte lá. O que acontece com o fluido? Deixa eu tentar selecionar de novo. Pronto. O fenômeno que acontece com o fluido é esse que eu estou selecionando aqui na imagem para vocês. O fluido tinha velocidade inicial V0, e aí, a partir de um certo instante da placa, ele vai continuar, ele vai ter um gradiente de velocidades, e o seu escoamento vai continuar sendo laminar. Ou seja, se esse fluido aqui está escoando tranquilamente, sem nenhum tipo de agitação muito rápida das moléculas do fluido, vai continuar sem muita agitação. Só que aí ele vai alcançar um determinado ponto em X, um determinado comprimento, em que a camada limite alcança, como se fosse, como eu falei para vocês, é tipo uma parábola, né? Alcança o ponto máximo da parábola. É como se alcançasse esse ponto máximo. E daqui para frente, eu posso ter escoamento do tipo turbulento no meu fluido. Ou seja, aqui no início, o fluido vai estar laminar, vai estar escoando normalmente, e aí vai ter um comprimento específico a partir do qual o fluido já vai ter uma agitação muito mais rápida. Ao invés do escoamento seguir livre, bem lento, ele vai ficar bem turbulento. Para exemplificar, vamos utilizar, né, nossos métodos. A gente está com o computador aqui. Vou mostrar para vocês como que isso acontece na realidade. Eu tenho um videozinho aqui que eu já vi ele algumas vezes. Ele é bem simples, mas ele mostra isso direitinho.
Deixa eu ver qual que é o nome dele. Eita! Tá acontecendo? Bora lá. Escoamento. Internet da Xuxa, hein, professor? Gente, tá lenta hoje. Lento. Pessoal, ignora o que o YouTube tá sugerindo para mim, tá? Você nem o que é isso. É esse aqui, ó. Esse experimento, ele mostra um escoamento e à medida em que ele aumenta a velocidade do escoamento, a forma como o escoamento ocorre modifica, tá? Ele vai passar de um escoamento do tipo laminar para um escoamento do tipo turbulento. Então, ó, pessoal, não dá para ver, mas aí tá passando fluido, tá bom? Tem fluido passando aí. Aí, esse azulzinho aí, ó, é uma tinta, é uma anilina, na verdade, né? É só uma mistura de anilina com água mesmo, que é colocada e ela mostra retinha ao longo da tubulação. Ela não se mistura com o restante do fluido. Essa porção de fluido vai retinha até o final. Ela não some, ou ela não se mistura. Quando o escoamento é laminar, a porção de fluido vai do início ao fim na mesma reta, bonitinho. Aí, quando altera a velocidade da tubulação, da velocidade do fluido, ele vai ter o escoamento turbulento, igual está mostrando aí agora. Visualmente, se não tivesse essa tinta, eu não ia perceber diferença olhando. Mas as gotículas internas lá, elas estão se misturando numa velocidade tão rápida que as moléculas estão trocando de posições e não está indo retinho. O que eu tenho entre o escoamento turbulento e o laminar? É um escoamento de transição. Então, essa imagem agora mostra a transição do escoamento. Ó. Ela está diminuindo a velocidade. Então, o escoamento tem uma transição do seu nível de turbulento para laminar. Acho que mais claro que isso nem dá para ficar. Acho que deu para entender, né? Deu para entender, gente? É tão ruim não ver vocês, ver a cara de vocês. Entendeu aí, pessoal? Tá, então eu vou fechar aqui, não preciso mais disso. Beleza. Então, de uma certa seção laminar, ele passa para a turbulenta. A intenção aqui é encontrar esse X crítico, ou seja, o comprimento crítico da placa na qual vai começar a ter escoamento turbulento. Para encontrar esse comprimento crítico, eu utilizo uma equaçãozinha. Tenho a equação prontinha dela já. Deixa eu encontrar ela. Essa aqui, ó. Comprimento crítico é igual a 5 vezes 10 à quinta vezes μ, ou seja, a viscosidade do fluido, então depende da viscosidade, sobre a massa específica do fluido, vezes a velocidade no qual o fluido originalmente estava passando. Esse V0 aqui, ó, é a velocidade no início do estudo, antes de chegar na placa, porque eu sei que aqui ao longo do processo vai ter variação de velocidade. Tá bom? Então, esse X crítico é encontrado com essa expressãozinha aqui. Beleza. Mais um conceito estudado. Próximo conceito, aqui é a continuação da explicação, tá? É o que eu falei para vocês. Isso aqui, ó, é aquilo que eu acabei de mostrar no vídeo, tá bom, gente? Não precisa, eu já virei um vídeo, tá de boa. Essas equações não vou mostrar agora. Próximo conceito, rugosidade. A rugosidade representada pela letra E, é uma medida da aspereza da parede interna do conduto.
independentemente do processo de fabricação do conduto, ele terá uma rugosidade em sua parede interna, que influenciará no valor da perda de carga do escoamento, dependendo do regime de escoamento em questão. Ou seja, existe um nível de rugosidade de escoamento em qualquer tipo de tubulação. E aí, para cada material, ó, se for aço, se for concreto, se for ferro fundido, se for ferro galvanizado, para cada tipo de material, existe um nível de rugosidade. Tá? Então, observe que os níveis de rugosidade mais altos são para concreto e aços revitados. Aços trefilados, aços simples, comerciais, ó, tem uma rugosidade bem baixa. É um aço tipo de uma calha, né? Calhas são feitas com aços com rugosidade bem mais baixa. Agora, o concreto tem uma rugosidade bem mais alta. Então, ele é muito considerável. A perda de carga, aí vai ser bem considerável. Quanto maior a rugosidade, maior a perda de carga. Deixa eu ver, eu acho que não quero entrar aqui nessa. Próximo conceito. Força de atrito. Esse é o último conceito, tá? Na verdade, é fator de atrito, né? O fator de atrito, gente, ele é representado pela letra F. O fator de atrito é um Fzinho. Ele é como se fosse uma constante. Existem duas formas de eu encontrar o fator de atrito F. Uma para escoamento laminar e uma para escoamento turbulento. Para escoamento laminar, o fator de atrito F, ele é dado por essa expressãozinha aqui, ó, 64 sobre Reynolds, utilizando o diâmetro hidráulico. Quando ele tiver esse Dzinho aqui, ó, quer dizer que tem que utilizar o diâmetro hidráulico nesse cálculo. Essa equaçãozinha de Reynolds, eu já passei para vocês em sala de aula. Depois eu mostro ela de novo, como ela é, mas eu já citei ela em sala de aula com vocês. Então, o fator de atrito é dado por essa equação quando for escoamento laminar. Quando for escoamento turbulento, já vai utilizar o diagrama de Moody. Esse diagrama, dá para fazer tudo com ele. Dá para fazer tanto laminar quanto turbulento. Só que quando for turbulento, faz só por ele. Deixa eu tentar aumentar aqui o máximo possível da imagem para melhorar para vocês. Deixa eu dar um zoom aqui. Acho que tá bom. Acho que assim tá bom. Esse diagrama, ele depende, vamos observar os eixos, tá? O eixo inferior, o último eixo, ele mostra o número de Reynolds. O número de Reynolds é encontrado como sendo RE, que é igual a massa específica vezes velocidade vezes diâmetro hidráulico sobre μ. Tá pequenininho aqui, mas depois eu vou colocar isso grande para vocês. Nos exercícios, isso vai estar, essas equações, depois vocês vão ver elas maiores. Então, o eixo X mostra o número de Reynolds. Então, a primeira coisa para eu achar o fator de atrito na tubulação é encontrar o número de Reynolds. Segundo ponto é eu saber qual é a rugosidade relativa do sistema. O que é rugosidade relativa? Ele é o Ezinho, aqui tá inclinado, mas acho que dá para ver. Rugosidade relativa é o Ezinho da rugosidade, que eu acabei de mostrar para vocês nas tabelas, dividido pelo diâmetro hidráulico da tubulação, ou seja, o diâmetro no qual o fluido está passando. Então, ó, eu vou procurar o número de Reynolds e vou procurar a rugosidade relativa.
E aí, sabendo esses dois itens, eu descubro qual é o fator de atrito. Ou seja, vamos supor que eu encontrei uma rugosidade relativa de 0,004. Aqui onde a setinha está em cima agora. Embaixo, né? Vamos supor que a tubulação tem uma rugosidade relativa de 0,004. Então, a linha que eu vou utilizar para o estudo é essa linha preta que está do lado do 0,004, essa linha horizontal, ó. Essa é a linha de estudo. Beleza. Vamos supor que o número de Reynolds, ó, número de Reynolds, seja... Aí eu vou calcular o número de Reynolds, né? Vamos supor que ele seja 10 à quinta. 10 à quinta, ó. Tá aqui embaixo, onde a setinha agora está mostrando. Então, se eu fizer o cálculo, descobrir que o número de Reynolds é 10 à quinta, fiz a rugosidade, descobri que é 0,004, eu vou juntar os dois pontos agora. Eu vou ver onde os dois pontos se encontram. E aí ele se encontra mais ou menos nessa região onde minha setinha está mostrando agora. Eu vou colocar agora assim, ó, que eu faço um quadradinho para vocês verem. (10 à quinta, 0,004). Algo aqui, ó. Mais ou menos aqui. E aí, eu vou descobrir qual é o fator de atrito F nesse lado esquerdo do gráfico. O fator de atrito, ó, vai ser aproximadamente 0,03. É quase que o fator de atrito... É um fator de atrito já considerável, tá? É mediano. Ele é mediano. Beleza. E aí, vocês podem observar o seguinte. Quando o número de Reynolds for baixo, quer dizer que o escoamento é laminar. Quando o número de Reynolds for baixo, quer dizer que o escoamento é laminar. E como eu acabei de mostrar para vocês, o escoamento laminar tem uma equação própria para achar o F. Então, se você usar o diagrama de Moody, você também vai perceber isso. Então, ó, se o número de Reynolds for baixo, tipo aqui, ó, 2. Deixa eu ensinar vocês um detalhe. Observe que o primeiro ponto é 10 ao cubo, né? O segundo ponto é 2. Quer dizer que isso aqui é 2 vezes 10 ao cubo, ou seja, 2.000. Esse aqui é 3, que é 3 vezes 10 ao cubo, 3.000. Até o 8. Então, o 8 vezes 10 ao cubo, 8.000. Esse próximo ponto já é 10 à quarta, ou seja, 10.000. Esse outro ponto aqui é 2 vezes 10 à quarta, ou seja, 20.000. E assim sucessivamente, tá? Se por acaso você fizer o cálculo e o número de Reynolds der 1.000, então ele está aqui, ó, é o 10 ao cubo. Se eu for subir agora aqui, ó, no diagrama, ele vai chegar nessa linha reta que está aqui, que representa escoamento laminar. Aí ele mesmo já fala, ó, laminar, para escoamento laminar, o fator de atrito F é igual a 64 sobre Reynolds. É uma aproximação, tá? É uma aproximação, 64 sobre Reynolds. A equação que eu mostrei aqui, ó, é essa, ó, F é igual a 64 sobre Reynolds. Então, se você tiver o diagrama de Moody e der uma lida nele, uma estudada, você consegue fazer todo o estudo só olhando para esse diagrama. Gente, é muito importante na engenharia você conhecer esse diagrama e entender como ele funciona. Eu estou mostrando ele aqui agora para vocês, mas esse diagrama é muito, muito usado em outras áreas da engenharia. Na engenharia mecânica, por exemplo, a gente utiliza o diagrama de Moody para prever perda de energia num sistema de geração de vapor, perda de energia num sistema de bombeamento hidráulico,
Enfim, o diagrama de Moody é muito importante. E na engenharia civil, vocês conseguem também imaginar, quando vai fazer um estudo de dutos ou condutos, ou quando vocês forem estudar hidrodinâmica, ou outras disciplinas voltadas à área hídrica, que o fator de atrito ele é muito considerado, tá? Ainda mais quando for fazer projetos hidráulicos. Enfim, o diagrama de Moody é esse, e era um conceito que eu precisava mostrar para vocês. E tem algumas equações. Tem equações para substituir o diagrama de Moody, mas eu não vou usar essas equações com vocês. Vocês vão descobrir fator de atrito usando o diagrama. Eu acho mais prático do que ficar usando essas equações, porque essas equações aqui não dão valores muito exatos. O diagrama de Moody também é meio difícil de encontrar, mas eu prefiro que vocês aprendam a usar o diagrama. Equação é só substituir valor e acha o resultado. Eu prefiro que vocês aprendam a usar o diagrama. Porque equação vocês já sabem usar, é só substituir valor. Enfim, esses conceitos são os conceitos do capítulo 2, que eu precisava mostrar para vocês. Aí, tem 3 exercícios aqui, ó. Exercícios 1, 2 e 3. Eu não vou fazer esses 3 exercícios hoje. Não vou fazer eles hoje. Eu vou fazer agora só o exercício 2. Vamos fazer só o exercício 2. Eu não tenho aqui um passo a passo. Ih, tá chorando. Eu não tenho aqui o passo a passo da resposta dele, mas ele é bem simples de ser entendido. Então, o que eu vou pedir para vocês? Pega aí um caderno, acho que a maioria de vocês deve assistir a aula com algum caderno perto, né? Eu espero, pelo menos, para anotar os pontos mais importantes da aula. E aí, coloca aí, exercício 2, da página, deixa eu ver que página é essa, 75, do livro de vocês. Eu nem ia fazer ele hoje, mas eu acho pertinente fazer ele agora, para já esse assunto ficar fixo aí para vocês. Vou abrir um calculador aqui. Uma conta bem simples, é um cálculo bem simples. Quem tiver calculador aí do lado, melhor ainda, tá? Ó, o exercício 2 diz o seguinte. Em mecânica dos fluidos, a camada limite é a camada de fluido nas imediações de uma superfície delimitadora, fazendo-se sentir os efeitos difusivos e a dissipação da energia mecânica. Considere o escoamento de ar, isso aqui é ar, sobre uma placa plana. Sabendo que o ar possui uma temperatura de 20 graus Celsius e velocidade de 10 metros por segundo. Então, esse V0 aqui, ó, vale 10 metros por segundo. Calcule a distância x crítica, ou seja, ele quer saber o comprimento crítico, em que ocorre a transição do regime laminar para o turbulento, conforme mostra a figura. Aí ele dá dados para o ar. A massa específica do ar, de 1,21, e a viscosidade do ar, que é 1,81 vezes 10 a menos 5, newton vezes segundo metro quadrado. Então, ele deu tudo o que precisa para calcular o x crítico. Aí, o que vocês vão anotar aí agora, no caderninho de vocês? Anota aí, velocidade, 10 metros por segundo. Pronto. Primeiro item a anotar. Segundo, massa específica do fluido, 121 quilogramas por metros cúbicos. Ou 121 não, né? Desculpa, 1,21. E terceira informação, a viscosidade, que é 1,81 vezes 10 a menos 5. Só precisa dessas 3 informações para encontrar a distância crítica. Aí, é só vir naquela equaçãozinha que eu mostrei para vocês. Do x crítico. Então, x crítica, distância crítica é igual. Eu vou fazer daqui, vocês fazem daí.
é igual a viscosidade, que é 1,81 vezes 10 a menos 5, né? Pronto. Dividido pela massa específica, que é 1,21. Dividido pela velocidade inicial, que é 10. Tudo isso multiplicado por 5 vezes 10 à quinta. Tem alguém fazendo também? 0,74. Quanto que deu a sua? 0,74. Isso mesmo. A minha deu mesmo. 0,74. Então, ó, bora lá. Esse aqui eu ia passar para vocês fazerem também na lista, sabe? Mas eu prefiro fazer agora a gente mata esse assunto. Professor, no caso, a medida dela, a unidade de medida, seria o quê? É em metros, tá? É em metros? É em metros. Porque a Certo. velocidade é metro por segundo. A massa específica, quilograma por metro cúbico. Tá tudo em metros. Então, é 0,75 metros. É isso. Certo. Aí pergunta. Ah, professor, e se... Então, ó, observe o seguinte. Esse valor, nós calculamos baseado na velocidade da água, na massa específica do ar, quer dizer, né? Na velocidade do ar, na massa específica do ar e na viscosidade do ar. Eu não falei nada da placa, não falei do material da placa, não falei do tamanho da placa, não falei nada. Eu calculei apenas com as propriedades do ar. E eu encontrei que o comprimento crítico é 0,75. Ou seja, o que essa informação está me dizendo? Se eu tiver algum sólido que tem uma passagem de ar de 10 metros por segundo, certo? Se eu tiver algum sólido no meio dessa passagem de ar que tem um comprimento acima de 0,75, a partir do momento em que ele cruzar esse comprimento de 0,75, o escoamento desse ar vai passar a ser turbulento. Agora, se o comprimento dele for abaixo de 0,75, o ar não vai passar de escoamento para turbulento. Ele vai ter um escoamento transitório aqui no meio, mas daqui para frente ele não vira turbulento, porque ele não chegou no comprimento crítico. Ele vai continuar sendo laminar e vai estabilizar novamente mais à frente. Tá? É importante entenderem isso. Porque esse princípio é utilizado na aerodinâmica para projeto de comprimentos de perfis. Tá? Oi, alguém falou? También. Deu certo aí, Jair? Sí, no, digo, también para comprimento de asa, né? Isso é usado sim para comprimentos de perfis aerodinâmicos, tá? Uhum. Então, essa primeira parte da matéria 2, os exercícios 1 e 3, depois a gente vai mexer com eles. Estou pensando até em fazer eles da prova. Se vocês quiserem fazer eles aí, eu acho que é bom para vocês, tá? Estou pensando em colocar esses dois na prova. Porque é bem fácil, você fazer isso facilmente. Aí, na seção 2.3, que é o início que eu passei para vocês, que fala de perda de carga. Eu falei que a perda de carga é uma soma das cargas distribuídas, ou da perda distribuída ao longo de um sistema, mais as perdas localizadas em pontos específicos do sistema. Para eu calcular a perda de carga distribuída, tem uma equação para ela, prontinho. E é essa equaçãozinha aqui, ó. A perda de carga distribuída, HD, ela é igual a F, que é o fator de atrito, aquele que a gente acabou de mostrar para vocês no diagrama de Moody. Então, você procura, para você saber
qual que é a perda de carga de uma tubulação, você tem que saber o fator de atrito F e multiplicar por essa equaçãozinha, que é comprimento, ou seja, o comprimento influencia na perda de carga. Quanto maior for o comprimento da tubulação, mais carga vai perder. Agora faz mais sentido as coisas. Dividido pelo diâmetro hidráulico, que é o que eu ensinei a calcular lá no início da aula, vezes a velocidade do fluido ao quadrado sobre 2G. Então, essa equação é utilizada para encontrar a perda de carga distribuída ao longo de uma tubulação. O que é que eu preciso saber, professor, para saber a perda de carga de um sistema? Eu preciso saber a velocidade que o fluido está escoando, eu preciso saber o diâmetro hidráulico, ou seja, preciso saber qual é o diâmetro da tubulação que está preenchido de água, ou de fluido, né? Se é o diâmetro todo, se é só uma parte. Preciso saber o comprimento e preciso saber o F. E o F depende de quê? O F depende do número de Reynolds, o número de Reynolds que depende da massa específica, depende da velocidade também, e depende da rugosidade, depende do material da tubulação. Então, o projeto de uma tubulação, o projeto de uma instalação hidráulica, ela engloba todas essas propriedades: velocidade, comprimento, diâmetro, material, porque o material define a rugosidade do sistema, e a rugosidade define o fator de atrito F. Tudo isso multiplicado aqui nessa relação encontra a perda de carga. E aí, esse F tem duas formas de encontrar. Quando for laminar, acha por essa equaçãozinha simples aqui, ó, 64 sobre Reynolds. Quando for turbulento, aí tem que usar o diagrama de Moody, igual eu mostrei para vocês. E aí, assim a gente encontra a perda de carga quando for distribuída. Falta mostrar para vocês como eu calculo perda de carga localizada. Tá? Perda de carga localizada. Muy bien. Profesor, Oi. esta SB2 sobre 2Y, ¿eso no es la fórmula de altura? La ana mecánica de... Ixi, Fala de novo. un son ahí extraño. La ana mecánica, gente, la física, gente vía altura. Altura no es igual a B al cuadrado sobre 2Y. Eso no es altura, ¿no? Na realidade, V2 ao quadrado sobre 2G é uma unidade de altura, sim. Tá? É uma unidade... isso aí, no final, fica em metros, a perda de carga. Tá? De fato, fica em metros. V2 ao quadrado sobre 2G é o mesmo que a gente utiliza na equação de Bernoulli, na quantidade de energia cinética. Tá? Então, ela é uma unidade métrica. Não quer dizer que é a altura, porque eu não sei se está indo para cima, se está indo para frente. Se a tubulação ela é horizontal, se a tubulação é vertical. Isso não influencia aqui agora na perda de carga, tá bom? Por isso, a unidade de medida é metro. Metro. Pode ser horizontal, pode ser vertical. Beleza. E agora falta calcular... Diagrama de Moody já ensinei. Agora falta calcular a perda de carga localizada. Perda de carga localizada também tem uma equação, ó, que é essa aqui. Ó. Perda de carga localizada é igual a HL é igual a K, é um coeficiente K, vezes V ao quadrado sobre 2G de novo. O que é o coeficiente K? É um coeficiente de forma. Por quê? A perda de carga localizada, ela existe quando o fluido passa por um joelho, quando ele passa por uma conexão em T, quando ele passa por uma válvula. Então, depende da geometria dessa singularidade ao longo da tubulação. Por isso que é um coeficiente de forma. Aí, pessoal, o maior desafio é um desafio
encontrar o coeficiente K correto para cada sistema. Existem livros de 50 páginas para encontrar o coeficiente K para diversos tipos de singularidade que podem existir no sistema. Em livros de mecânica dos fluidos, em livros de projetos hidráulicos, vocês podem encontrar esses coeficientes de forma K. No nosso livro, tem alguns. Vou mostrar para vocês alguns, ó. Imagine que, por exemplo, existe um fluido escoando numa seção transversal maior, e aí ela vai entrar numa tubulaçãozinha, igual está aqui agora. É um escoamento que está num diâmetro maior e vai para um diâmetro menor, e é o esquema reentrante, tipo de entrada, reentrante, ou seja, a tubulação começa antes. Quando eu tiver esse tipo de tubulação, ou esse tipo de sistema de fluxo, o coeficiente de forma K vai valer 0,78. Ou seja, é um valor alto para coeficiente de forma, que ele vai até 1, no máximo 1. Ou seja, ele está perdendo muita energia por causa desse tipo de esquema que está sendo utilizado de fluxo de água, de fluido, qualquer fluido que for. Está perdendo uma grande quantidade de energia por causa dessa singularidade. E até então, nós não estudamos que estava tendo perda de carga. Mas agora a gente já vê que tem. Quando for borda viva, ou seja, quando o fluido já entrar em contato direto com alguma borda de 90 graus, igual é mostrado. Então, a perda de carga do estado inicial até o estado final, por causa dessa geometria, já é 0,5. Porque vocês podem imaginar que carga do fluido, uma certa quantidade de energia do fluido, vai bater nessas paredes aqui, ó. E aí vai transmitir energia para essas paredes. Vai se perder energia do processo. E uma parte da energia que vai escoar livremente. Então, é mais ou menos 50% da energia, ó, 0,5. E agora, quando for arredondada, vai depender do raio R, muitos livros para isso. Eu vou mostrar mais um para vocês. Eu acho que convém eu mostrar isso aqui. Ah, esse livro não tem ele aqui. Não tem o livro aqui não. Mas não tem problema não. Eu tenho um livro, depois até posso mostrar ele para vocês, que mostra o coeficiente K para joelho, para conexão em T. Só que vai depender do material, se for de bronze, se for de aço, se for de ferro fundido. O coeficiente K, por isso que eu falo que é muito complicado encontrar o coeficiente K certo. Por isso que você tem que ter um livro bom para achar esse coeficiente de forma. Só que, se você comprar conexões numa empresa séria, numa empresa que estuda bem aquilo que está fazendo, que está fabricando, eles têm esses coeficientes de forma lá, tá? Uma válvula hidráulica, ela é projetada, uma válvula de registro aberta, que abre, fluido passa, fecha, o fluido para. Esse tipo de válvula é projetada para ter o menor coeficiente possível de forma, para não perder energia por causa dela. Mas mesmo assim perde um pouco. E aí cada fabricante vai ter um coeficiente de forma, vai ter o seu valor, tá bom? Então, esse valor, em exercícios, eu vou ter que fornecer para vocês. Não tem como eu passar sem dar ele, porque ele depende de muita coisa, depende do fabricante, de onde você comprou o material. Então, tendo em vista aí que eu já sei calcular o coeficiente de forma K, é só eu usar agora direto na equaçãozinha da perda de carga localizada, que é K vezes V ao quadrado sobre 2G. Calculo, aí eu pego um sistema, uma tubulação completa, do início ao fim.
Aí eu calculo todos os coeficientes de forma. K, se tiver um K por causa de uma conexão em T, se tiver um K por causa de um joelho colocado, ou seja, uma volta de 90 graus no sistema, eu tenho que somar todos esses coeficientes K e multiplicar por V ao quadrado sobre 2G. Depois que eu faço isso, eu calculo a perda de carga por causa da tubulação, perda de carga distribuída, usando essa equaçãozinha aqui, ó. Aí depois que eu encontrar as duas cargas perdidas, eu somo tudo aqui. Então a perda de carga total é a soma das cargas distribuídas com as cargas localizadas. E aí, por último, aí sim eu uso isso na equação de Bernoulli. Aí, quando eu considerar a perda de carga, vocês vão perceber que agora a carga em 1 não é mais igual à carga em 2. Não é mais idêntico. Porque alguma energia se perdeu no processo de alguma forma. E é isso, gente. É assim que se calcula a perda de carga. Tem muito mais informações sobre isso. O livro vai até aqui. Aqui, gente, ele mostra mais exemplos, tá? Ele mostra perda de carga quando for um joelho, desse jeito. Ele mostra a perda de carga quando o fluido estiver contraindo de um diâmetro maior para o menor, ou se ele for de um diâmetro menor para o maior. Ele dá outros exemplos de coeficientes de forma. Ele mostra aqui, ó, a perda de carga se for um cotovelo, 45 graus. Qual rosca? Meia polegada, 1 polegada, 2 polegadas, enfim. É como eu comentei, é muita tabela, muita informação. Então, você tem que saber qual é o diagrama certo, qual é o K certo para cada estudo que você for fazer. Aí, aqui no final, tem mais 3 exercícios. Igual a gente tem lá no todos os dados de exercício. Eu quero fazer, pelo menos, esse exercício 1 agora com vocês. Ó, vamos fazer o exercício 1 rapidinho. A perda de carga, aí vocês fazem a mesma coisa, anota aí no caderninho de vocês, tá? A perda de carga localizada ocorre em locais ou singularidades em que o escoamento sofre perturbações bruscas. Então, ou seja, é um joelho, é uma conexão, é uma perturbação no escoamento. O escoamento está de um jeito, vai mudar por causa desse elemento. Essa perda de carga é devido aos efeitos de atrito e do gradiente adverso de pressão que ocorre quando o fluido atravessa singularidades inseridas no sistema. Aí ele pergunta, qual a perda de carga localizada? Então ele quer saber só o HL, perda de carga localizada, em uma entrada de borda viva, igual aquela que eu mostrei para vocês naquele exemplo, com coeficiente K de 0,5. Então ele já deu o K de 0,5. Cuja velocidade de escoamento é 4 metros por segundo ao quadrado. Então, ele quer saber qual é a quantidade de perda de carga localizada. Coeficiente K, 0,5, e a velocidade de 4 metros por segundo. É uma aplicação direta de fórmula. Então, eu vou pegar essa equaçãozinha aqui e aplicar a fórmula. Perda de carga localizada é igual a K, que é 0,5. Então, façam aí, ó, K é 0,5. E a velocidade é 4. Então, quanto que vai dar a resposta? Vamos considerar a gravidade igual a 10, tá? Considerem gravidade como sendo 10. Façam aí, vamos ver quanto que vai dar. Alguém fez? 0,4. 0,4. Isso, 0,4. Então, a perda de carga é de 0,4 metros. Letra D. Então, onde que essa perda de carga influencia? Lá na equação de Bernoulli. Quando eu faço que H1 é igual a H2, ou seja, a carga manométrica no começo é igual a no final, agora já não é mais. Nesse meio termo, entre 1 e 2, eu perdi uma carga, nesse exemplo,
de 0,4 metros por causa de uma entrada de borda viva. Ele está considerando apenas esse efeito, por enquanto. Podem ter casos práticos, borda viva é isso aqui, ó. Então, teve uma entrada desse jeito e perdeu 0,4 metros por causa dessa borda viva. Agora, se ele tivesse dado o comprimento da tubulação, tivesse dado o material, eu poderia calcular a perda de carga distribuída por causa da tubulação. Mas isso o exercício não pediu ainda. E aí, hoje eu queria fazer esses 2 exercícios com vocês apenas, porque eu quero deixar o restante para vocês fazerem. Eu não vou passar como trabalho de casa, tanto o tópico 2.2 como 2.3, eu fiz um exercício de cada, certo? Dos 3 exercícios do livro. Eu não vou fazer o restante com vocês, porque posso colocar em prova algum deles. Então, eu não vou fazer ele exato. Mas eu já vou dar a dica para vocês fazerem na casa de vocês. Tá bom? Vocês podem tentar fazer. Mas é bem tranquilo de fazer, é bem didático, tá? Tentem eles. Semana que vem, aí para quem chegou depois, mais atrasadinho um pouco aí na transmissão. Semana que vem, a gente terá uma revisão para a prova. Então, a gente vai fazer, desde o começo da matéria até agora, eu vou mostrar os pontos importantes que a gente tem que reforçar para a prova de vocês. Porque hoje a gente finalizou a unidade 1 e 2. E aí, a prova vai ser na outra semana. A forma como a prova será feita, de fato, eu vou confirmar na semana que vem. Só que, provavelmente, eu devo fazer um questionário online, aí eu vou disponibilizar no AVA para vocês, e vou falar qual é a data de realização. Eu vou dar 24 horas para responder esse questionário. E aí, nessas 24 horas, você vai entrar, vai responder ele, é de marcar. Eu vou fazer todas as perguntas objetivas. Você vai colocar seu nome, vai entrar lá com seus dados. E aí, vai sair para um relatório depois, falando os acertos e os erros. Aí, na semana que vem, vocês vão entregar as listas que eu passei, que é a lista que eu passei semana passada, que tem 9 exercícios do AVA. Lá no AVA mesmo já está explicado quais são os exercícios, vocês entrem lá e veem que exercício para entregar. Essa lista vai valer 1000 pontos. Então, 1000 pontos de trabalho para entregar semana que vem. A prova vai ser na outra semana. Então, vai ter trabalho semana que vem, a revisão para a prova, e na outra semana a prova, que vai valer mais 1000 pontos. E aí, totaliza os pontos de vocês. E eu já espero também que vocês estejam fazendo, ou estejam finalizando, pelo menos, as atividades do AVA de vocês. Tá? Porque vocês têm aí que fazer as unidades 1.1 e 1.3 do AVA. Muitos já fizeram. O que eu percebo nos alunos é que quem faz do começo faz até o fim logo, já faz logo tudo. Só que tem aluno que nunca não fez nenhum, até agora. Nem começou a 1.1. E aí já é preocupante. Tá? Então é isso, gente. Alguma dúvida? Como é que vocês estão? O que vocês acharam da aula de hoje? Eu vou encerrar a gravação e aí vocês podem falar comigo agora à vontade.